Oi, pessoal. Aqui é a Marcela. Eu vim contar para vocês um pouco como que foi minha caminhada desde que eu fiz o programa do CSC. Eu fiz parte da turma 2, então eu fiz o programa há pouco mais de um ano. E naquela época, minha vida, eu tinha acabado de sair do emprego, eu tinha voltado a morar com os meus pais. E eu estava numa época de muita indecisão, de não saber que carreira seguir, se eu continuava trabalhando no que eu estava. Eu sou nutricionista de formação, já estava atuando fazia 2 anos, só que no emprego que eu estava não tava legal, os valores da empresa não estavam batendo, o modo que os funcionários eram tratados, eu não estava mais fazendo sentido para mim ficar lá dentro. E eu ter voltado para casa dos meus pais naquela época foi um ponto que também me deixou muito para baixo. Voltar a morar com eles não era uma decisão fácil, eu sempre acabava entrando em conflito com eles com uma certa frequência. E eu não sabia o porquê de estar sentindo tudo aquilo, né? Eu fui descobrir muito dos porquês durante o programa, na verdade, né? Minha relação com o dinheiro, principalmente, me paralisava muito, né? E eu não enxergava outras possibilidades. Foi quando eu encontrei o Moporã, né? Eu acho que não foi à toa que eu encontrei o programa naquela época da minha vida, nessa época que eu estava conturbada, porque quando eu encontrei aleatoriamente na internet, mas quando eu li a descrição, eu falei para mim que era aquilo que eu precisava, né? Que eu precisava me reestruturar, precisava tomar as rédeas da minha vida, precisava me entender mais como pessoa, saber o meu propósito de vida e integrar isso com a minha carreira. E o programa oferecia aquilo, né? Então aquilo fazia muito sentido para mim. E ter todo o apoio do Bruno, da Lari, que todos os webinários, ter toda essa força da comunidade que se criou na época, né? Você vê as pessoas compartilhando, se entregando de verdade, passando pelos mesmos medos ou tendo as mesmas reações que você, né? Por mais que a gente tivesse histórias de vida diferentes, mas todo mundo ali tem pontos em comum. Eu acho que isso foi fundamental para que o processo, né, se sustentasse e a jornada fosse para frente, né? E os meus maiores aprendizados, assim, o que eu posso dizer para vocês que eu tirei mais proveito de todo o programa foi saber voltar a minha história de vida, foi me permitir acessar tudo que eu fui lá atrás e saber integrar isso hoje para eu entender um pouco mais como que eu sou hoje em dia, quem que é a Marcela aqui que está falando com vocês agora, saber entender alguns conceitos, crenças limitantes, saber entender sobre as minhas sombras, as minhas resistências, coisas que todo mundo possui, mas que nem todo mundo sabe. E realmente foram conteúdos que me fizeram poder, assim, continuar minha vida de uma forma mais leve, não tão pesada como eu estava levando antigamente. Então, ter acesso a esse conteúdo me fez, assim, continuar minha caminhada de uma forma mais leve, me fez enxergar o mundo com outros olhos. E não só isso, porque você também tem todo o aspecto profissional. Então, toda a parte de aprender a delinear, né, a pontuar os seus talentos, de saber ter ferramentas ali que te ajudassem a você prototipar caminhos possíveis para sua vida. Então, no começo desse ano, em 2016, eu fui fazer um mochilão, logo depois que o programa acabou, e lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoas com histórias diferentes, mas que se uniam por pontos em comum, né? Todo mundo estava lá, todo mundo compartilhava coisas em comum. E eu fiquei tão grata e eu voltei tão reenergizada daquela viagem que foi quando eu tomei a minha decisão maior de fazer um intercâmbio. Esse seria o meu maior plano para esse ano de 2016. Depois de ter feito o programa, eu achei que fazendo esse intercâmbio eu poderia colocar em prática, né, alguns dos pontos, algumas das coisas que eu aprendi. Eu poderia continuar esse meu processo de autoconhecimento, estando aqui do outro lado, né, fazendo intercâmbio, viajando para outro país. E
colocar para mim também muitas das coisas que eu achava impossível ou que eu, na minha vida, para mim, eu não queria fazer, eu iria fazer estando aqui. Então, eu ia provar muita coisa para mim que eu era capaz de fazer. E eu acho que se não fosse o programa naquela época, se não fosse eu ter enxergado essas possibilidades, né, esses caminhos que eu poderia criar na minha vida, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Hoje eu estou morando aqui nos Estados Unidos, na próxima segunda-feira vai fazer 3 meses que eu vim para cá, e basicamente meu ano de 2016, os meus projetos foram voltados para que esse intercâmbio saísse. Então, em paralelo ao meu trabalho, eu continuei trabalhando como autônoma, né? E acabei fazendo alguns voluntários ao longo desse ano, voltei a fazer aulas de inglês particular e acabei também encontrando uma pessoa nesse meio tempo. Eu acabei encontrando um namorado, foi uma pessoa que me ajudou muito e que me apoiou, mesmo sabendo que eu ia partir. Ele sempre ficou do meu lado, então foi um relacionamento também que foi muito importante esse ano para mim. Minhas metas, né, tô conseguindo alcançar algumas das metas que eu coloquei para mim. Então eu tô bem feliz, assim, nesse pouco tempo que eu tenho estado aqui nos Estados Unidos. Todo dia você tá imerso numa cultura diferente, conviver, conhecer pessoas diferentes. É sempre desafiador, mas é bem gratificante, assim, estar vivendo essa experiência. E eu tenho a agradecer a todo mundo, a toda a comunidade, ao Bruno, a Lari, aos coaches, a Marcela, todo mundo que me ajudou aí nesse processo para que hoje eu pudesse estar aqui. É uma coisa que eu achava que eu nunca ia fazer na minha vida, mas estou aqui. E é isso aí, gente. A CSC é realmente um divisor de águas, assim, você abre os olhos para o mundo. Então, se para todo mundo assim que é próximo de mim, se eu puder indicar, eu sempre já falei para vários amigos já, mas todo mundo que tiver a oportunidade de fazer, com certeza vai fazer a diferença em algum ponto da sua vida. Então, é isso aí e a gente se vê.